do segundo milênio da era cristã e quase na alvorada do terceiro milênio, a humanidade toda, principalmente para cá do Atlântico, está passando pela mais profunda Kali Yuga, como os hindus chamam este período tenebroso. Kali Yuga é a era tenebrosa. Tudo está em decadência. Todos os valores estão em decadência. Os fatos são triunfantes. Os valores são decadentes. Estamos numa produtividade triunfante e numa cultura agonizante. Tudo que se refere à técnica é triunfante. Tudo que se refere à cultura é agonizante ultimamente. A técnica produtiva é do nosso ego. A cultura criativa é do nosso eu. O nosso ego está triunfando cada vez mais. O nosso eu está decaindo cada vez mais. Produzir, isto sim. Criar, não. A criatividade está morrendo. A produtividade está crescendo. Isto é Kali Yuga. Imagina, até riscamos do nosso vocabulário a palavra criar, antiquíssima, palavra latina de muitos milhares de anos de existência. Riscamos do vocabulário a palavra criar e substituímos pelo neologismo moderno criar. Criar quer dizer produzir. A gente pode criar galinhas, pode criar gado, mas não pode criar. Pode produzir, e nós só entendemos produtividade. Até riscamos a própria palavra que indica criadora do nosso eu. Só o nosso eu é criador. O nosso ego é apenas criador ou então produtor, produtivo. Isto é um sintoma alarmante neste ocaso do segundo milênio da nossa era cristã. Os objetos valem tudo, o sujeito não vale mais nada. A produtividade vale tudo, a criatividade não vale nada. É ou não é decadência? Sim, triunfo da técnica, mas decadência da cultura. A cultura é do nosso eu e a técnica é do nosso ego. Mas os grandes mestres da humanidade insistem na criatividade. Pouco falam da produtividade. Insistem na necessidade da criatividade. Esta para eles é a única coisa necessária que nunca nos será tirada, a nossa criatividade. A produtividade é da nossa Marta, do nosso ego. A criatividade é da nossa Maria, do nosso eu. E os grandes mestres não dão muita importância à produtividade. Dão muita importância à criatividade. Porque a produtividade morre com a nossa morte. E a criatividade é eterna, nos acompanha através de todas as nossas existências futuras. No Evangelho do Cristo, há algumas parábolas que são uma verdadeira apoteose da criatividade espiritual. A parábola do joio no meio do trigo é uma verdadeira apoteose da criatividade. Mas a carta magna da criatividade no Evangelho é a parábola dos talentos, onde só se fala em criatividade eterna. Conta o Divino Mestre que um rico senhor ia viajar. E em vésperas de partida ele chamou os seus funcionários, os seus operários. Eles distribuíam a sua fortuna. Os
talentos. Talento nesse tempo era uma moeda grega. Um talento era mais ou menos equivalente a 10.000 cruzeiros nossos. Um talento. Então, esse senhor distribuiu os seus haveres aos seus 3 servos, os seus empregados. Ao primeiro servo, ele deu 5 talentos, mais ou menos 50.000 cruzeiros. Ao segundo servo, ele deu 2 talentos, mais ou menos 20.000 cruzeiros. E ao terceiro, ele deu 1 talento, 10.000 cruzeiros em nossa moeda. E disse: negociai com isto até que eu volte da minha viagem. Negociai com isto, ele disse. Fazei produzir isto aqui. Vamos intercalar um parênteses. Por que é que ele distribuiu tão desigualmente? Por que não deu 5 a todos, ou 2 a todos, 1 a todos? Não. As leis cósmicas não gostam de monotonia. É tudo desigualdade. Não há repetição nas leis cósmicas. Tudo é originalidade. Nada é igual, tudo é diferente. O uno distribui o verso, mas o verso do universo é todo desigual. Diz o texto que distribuiu os seus talentos não segundo o merecimento, porque ninguém tem merecimento. Segundo a sua capacidade, diz o texto. Segundo a sua idoneidade. Segundo a sua potencialidade. E as potencialidades nunca são iguais. Aqui entre nós, mais ou menos 30 pessoas, não há 2 potencialidades iguais. Cada um de nós é diferente. Cada um recebeu talentos diferentes. Talentos de qualquer espécie. Físicos, mentais, espirituais, etc. Nós dizemos, que injustiça. O cosmos devia distribuir tudo igual. Rotineiramente igual. Bem, isto é democracia, mas isto não é cosmocracia. Na democracia, tudo tem que ser igual. A nossa Constituição diz, todos são iguais perante a lei. Todos os cidadãos são inteiramente iguais perante a lei. Ninguém tem direitos e privilégios. Isso está certo na democracia. Porque a democracia é o regime do ego para ego. Lá tudo tem que ser igual, senão ainda a briga muito maior do que já existe. Mas o universo não é uma democracia. O universo é uma cosmocracia, um governo cósmico. E na cosmocracia tudo é desigual. A justiça cósmica é desigualdade. A justiça democrática é igualdade. Mas não vamos confundir democracia com cosmocracia. Então isso não era injustiça. Todo mundo atribui injustiça a essa distribuição desigual. Eles pensam que Deus faz alguma coisa por ser justo. É um erro fundamental. Deus não faz nada por ser justo. Mas tudo é justo porque Deus faz. Deus não tem que obedecer a nenhuma instância superior de justiça. Ele não tem que perguntar, eu posso fazer isto? É justo que eu faça de 5 a 1, 2 a outro, 1 a outro? Ele não tem que perguntar. Ele é a própria fonte da justiça. O Criador é a própria justiça. Por isso ele não tem que perguntar se isso é justo. É justo porque ele o faz. Somente por isso é justo. Tudo o que o Criador faz é justo. Mas ele não faz por ser justo. Isto supõe que haja uma instância superior acima do próprio Criador, que é absurdo. É justo porque Deus o faz. Por mais desigual que seja, é justo. Mas não é uma injustiça para com a criatura. Se a criatura tivesse algum direito a receber isto ou aquilo, então seria injusto.
mas nenhuma criatura tem direito. Não existe direito da parte da criatura. Tudo é de graça. Tudo que a criatura recebe é de graça. Não é merecimento. Não é direito. Direito seria merecimento. Uma humilde violeta na sombra de uma árvore, humilde, recebeu 1 talento de beleza. Uma maravilhosa orquídea numa árvore recebeu 5 talentos de beleza. Mas a violeta não foi tratada com injustiça. E a orquídea não recebeu nenhum privilégio. Todos receberam de graça. De graça 1 talento, de graça 5 talentos, de graça qualquer quantidade de talentos. Nada é merecimento, nada é direito. As criaturas recebem tudo de graça. Não existe tal coisa como direito da criatura em face do Criador. Sim, pode haver direitos de criatura a criatura, mas não de criatura a criador. Tudo é graça e nada mais. Então, vamos fechar o parênteses. Então, um recebeu 5 talentos de graça. Outro recebeu 2 talentos de graça. Outro recebeu 1 talento de graça, segundo a sua idoneidade, diz o texto. Não segundo o seu merecimento. Não segundo os seus direitos. Ninguém tinha direito. E o dono partiu. Depois de muitos anos voltou, chamou a contas os seus empregados. O primeiro, que tinha recebido 5 talentos, apresentou 10. E disse: tu me deste 5 talentos. Eu ganhei com o meu esforço pessoal mais 5. Aqui estão os 10 talentos. 5 que eu recebi de ti e 5 de que eu sou criador. Aqui aparece a primeira vez a criatividade do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é só produtivo como o ego, ele é criativo, criador. É o grande privilégio que nós temos sobre o resto da natureza. A natureza só pode produzir, não pode criar. Nós somos criadores. Nós somos criaturas criadoras. A única criatura criadora aqui na Terra somos nós. Por isso, nós somos diferentes de todos os outros criadores. Nós podemos criar algo que não existe. Nós o fazemos existir quando ele não existir. Os segundos 5 talentos que o empregado entrega era criatividade do seu livre-arbítrio. Ele se realizou plenamente, porque duplicou a sua potencialidade. A potencialidade era apenas de 5. E mais 5 de criatividade, de atualização da sua potencialidade. Esta parábola é tremendamente metafísica. E o dono disse: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, constituir-te-eis sobre o muito, entra no gozo do teu Senhor. Quer dizer, a criatividade do nosso livre-arbítrio nos faz bons e fiéis e nos faz entrar no gozo da nossa eterna felicidade. Isso está lá por detrás das parábolas. O segundo apresentou 4 em vez de 2. 2 que tinha recebido de potencialidade e os outros 2 que eram a sua criatividade do livre-arbítrio. Recebeu o mesmo louvor. Ele não tinha obrigação de produzir 10. O primeiro entregou 10, porque as 5 que ele tinha recebido correspondem aos 10 que ele tinha criado. Mas este, o que tinha recebido só 2, não tem obrigação de apresentar mais do que 4, porque duplicou. A potencialidade se duplicou em atividade, em atualidade. Recebeu os mesmos louvores.
O terceiro, que tinha recebido 1 talento, apresentou-se só com 1 talento, não com 2. Ele devia ter dado 2. Tu me deste 1 talento, ele disse. Aqui está o que tu me deste. Eu te devolvo integralmente o que de ti recebi. Nós diremos que não cometeu nenhum crime, não roubou nada. Se ele tivesse roubado e não devolvido, nós acharíamos que era injusto. Mas se ele devolveu o que tinha recebido, mas o dono não achou que estava certo. Servo mau e preguiçoso, ele disse, por que não duplicaste o talento que eu te dei? E o servo ficou calado, não tinha resposta para essa acusação. Tirai-lhe o talento que ele tem, disse o dono. Tirai-lhe, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem perderá até aquilo que ele tem. Este é um texto tão paradoxal que uma tradução diz: aquele que tem perderá até aquilo que lhe parece ter, mas não está no original. No original está literalmente: aquele que tem, aquele que não tem, perderá até aquilo que ele tem. Nós dizemos, mas não se pode perder o que não se tem. Claro que se pode perder o que não se tem. Tu que não tens criatividade, tinhas uma criatividade potencial, que era 1, mas não atualizaste a tua potencialidade, que seria 2, tu não tens a atualização da tua potencialidade. Tu não foste criador quando devia ser criador, porque o livre-arbítrio é criador. Tu tens a criatividade do livre-arbítrio e não fizeste funcionar a tua criatividade, que seria 2. Por isso, tu não tens atualização da tua potencialidade e por isso perderás até a tua potencialidade. Esta é uma verdade profunda que está aí. Quem não tem a atualização da sua potencialidade criadora, perderá até a própria potencialidade criadora, está lá. Mas se um homem perde o seu livre-arbítrio, se ele perde a sua criatividade, ele não é mais homem. Ele não é mais homem. Um homem que não tem livre-arbítrio potencial, pelo menos, que não tem mais criatividade, deixou de ser homem. É evidente que aqui está a possibilidade de alguém perder a sua criaturidade humana, porque não fez da criaturidade uma criatividade. Porque quem pode, deve. E quem pode e deve e não faz, cria débito. Isto é uma matemática muito importante. Quem pode, deve. E quem pode e deve e não faz, cria débito. E todo débito gera sofrimento. Isto é absolutamente certo na matemática cósmica. Este servo podia atualizar a sua potencialidade 1. Não atualizou a sua potencialidade 1 e perdeu até a sua potencialidade. Deixou de ser criatura humana. Foi reduzida a uma criatura não humana. Muitos incriminam a metempsicose do Oriente, dizem isto é fantasia oriental. Mas aqui está a metempsicose. Ele perdeu a sua hominalidade
Ele deixou de ser homem, não deixou de ser criatura, não perdeu a sua criaturidade, mas ele perdeu a sua criatividade porque não fez funcionar a sua criatividade que ele devia fazer funcionar. Porque a natureza não dá potencialidades para que estas potencialidades sejam devolvidas. A criatura humana não pode devolver a Deus o que de Deus recebeu. Isto faz o animal. O animal só pode devolver o que recebeu. Não pode devolver mais do que recebeu. Mas o homem não pode reduzir-se à animalidade, devolvendo apenas aquilo que ele recebeu. Ele tem que devolver o que recebeu, mais aquilo que ele criou. E o terceiro servo só devolveu o que ele tinha recebido. E não fez nada. Não foi criador. Fez como se fosse um animal. Diz o texto que ele enterrou o seu talento. Enterrou o seu talento, pôs uma pedra em cima e sentou-se em cima da pedra e esperou a volta do seu senhor. Isto é um crime. É crime de omissão. Não é pecado de comissão. Não cometeu pecado, mas omitiu o que tinha obrigação de fazer. Isto está aqui. Eu não disse que isto é a carta magna do livre-arbítrio? A carta magna da criatividade humana? Isto hoje em dia se está negando, sobretudo para cá do Atlântico. Escrevem-se livros, cientistas de renome mundial, eruditos no seu ego, são completamente analfabetos no seu eu. Como o Sr. Skinner, lá dos Estados Unidos. Escreve um livro famoso, A Liberdade é um Mito. Até traduziram em português e muita gente diz, mas que sabedoria deste Skinner. Não é sabedoria nenhuma, sabedoria zero, erudição 100. Muita erudição psicológica, porque o Sr. Skinner tem um laboratório em Nova York. Lá ele chama suas cobaias, de todas as espécies, cobaias humanas. E faz experiências no laboratório a ver se eles têm livre-arbítrio ou não. Resultado final, depois de milhares de testes e experiências, o Sr. Skinner escreve um livro, não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um mito, é uma ilusão. Nós não somos livres. E nós, se não somos livres, é claro que não somos criadores. Não podemos ser virtuosos nem viciosos. Isso supõe de verdade. Por que é que ele chegou a este resultado? Porque todas as cobaias que passaram pelo laboratório do Sr. Skinner tinham tinham livre-arbítrio potencial, porque isto faz parte da natureza humana. Não existe natureza humana sem liberdade potencial. Mas estas cobaias com que ele fez testes não tinham atualizado o seu livre-arbítrio. E um livre-arbítrio não atualizado não se pode testar. Eu não posso verificar um livre-arbítrio potencial, eu só posso verificar um livre-arbítrio atualizado. Mas como o grosso da humanidade de fato não atualiza o seu livre-arbítrio potencial, o Sr. Skinner nunca encontrou alguém que tivesse dado provas do seu livre-arbítrio. Ele disse, então não existe, porque as minhas máquinas não acusam a existência de livre-arbítrio. Um filósofo hinu apanhou este livro do Sr. Skinner e fez uma crítica tremenda. Ele disse, o Sr. Skinner tem toda a razão. Com as cobaias com que ele fez testes, não havia nenhum sinal de livre-arbítrio.
Todos eram escravos do seu instinto. Uma pedra não pode ter livre-arbítrio. Ela não cai porque quer, mas ela cai porque deve. Isso não é livre-arbítrio. Uma planta não pode ter livre-arbítrio. Ela cresce assim como deve. Ela não cresce como quer. Um homem primitivo, animal, como é o grosso da humanidade, tem livre-arbítrio potencial, mas nunca deu sinal de livre-arbítrio atualizado. Por isso não se pode fazer teste, porque eles são como animais. Eles obedecem ao seu instinto, que é automático, e nunca despertaram o seu espírito, que não é automático. Então diz o filósofo hindu, criticando o Sr. Skinner, será que pelo laboratório do Sr. Skinner passou algum Buda? Passou algum Jesus? Ou passou algum Mahatma Gandhi? Então teria modificado o resultado das suas pesquisas. Mas nunca nenhum Buda, nenhum Jesus, nenhum Gandhi, que deram mostras de um grande livre-arbítrio, que não eram autômatos e escravos do seu instinto, mas que proclamaram a soberania da sua substância divina sobre todas as tiranias das circunstâncias humanas, diríamos nós em nossa linguagem de alta precisão. Mas isto nunca aconteceu ao Sr. Skinner, porque o que passou por aí eram robôs humanos, autômatos, porque 90% da humanidade de fato age como se não tivesse livre-arbítrio. É escravo dos instintos, escravo do egoísmo, escravo da ganância, escravo da opinião pública, escravo da luxúria, escravo de tudo. Não tem um sinal de livre-arbítrio. Então não se pode fazer teste com robôs humanos, que nunca desenvolveram nada. E isto foi o grande erro do Sr. Skinner, de nunca ter encontrado realmente liberto da sua velha escravidão ego. Porque o grosso da humanidade vive na escravidão do ego. Poucos entram na liberdade do eu. Então me disse alguém, bem, então esses não são culpados. Se alguém age em virtude da sua velha escravidão ego, ele age automaticamente. E criaram então o slogan, o meio faz o homem. E o Sr. Skinner segue esta ideia. O meio faz o homem. O ambiente é que determina o que o homem deve ser. Infelizmente isto é verdade. E isto é a nossa grande culpa. Porque o ambiente faz o homem. O homem devia fazer o ambiente. Mas nós invertemos a coisa. Se eu vivo num ambiente mau, eu tenho que ser mau. Se eu vivesse num ambiente bom, eu seria bom. Mas como eu vivo num ambiente mau, eu tenho a obrigação de ser mau. Isto é uma declaração de derrota. Se alguém é escravo do seu ambiente, é porque é um derrotado. Se alguém é senhor do seu ambiente, é um homem vitorioso. Mas há poucos vitoriosos e muitos derrotados. E o Sr. Skinner só encontrou derrotados. Não encontrou nenhum vitorioso. Se o ambiente da humanidade é negativo, mau, criminoso, todos temos que ser negativos, maus e criminosos. Essa é a teoria dele. Mas por que é que eu devo escravizar-me pelo ambiente? E por que é que eu não me posso libertar do impacto negativo do ambiente? Quem pode, deve. O homem pode libertar-se. E por isso ele deve libertar-se. E se o homem pode e deve e não faz, cria débito. Ele se torna culpado. Cria karma, como dizem os orientais. E todo débito gera sofrimento. E por isso é que nós estamos num sofrimento universal.
Somos todos devedores e não somos credores. Somos derrotados pelo ambiente em vez de sermos vencedores do ambiente. Quer dizer que o nosso livre-arbítrio existe apenas em estado latente, em estado de dormência, em estado de pura potencialidade. Isto é o nosso pecado. Não estamos desculpados porque agimos automaticamente. Este automatismo é que é o nosso pecado. Eu tenho obrigação de agir livremente e não agir automaticamente. O automatismo é a nossa culpa. Eu não tenho o direito de ser um animal automático. Eu tenho obrigação de ser um homem liberto do automatismo do instinto, do automatismo da opinião pública, do automatismo da ganância, do egoísmo, da luxúria, de todos os automatismos. Eu tenho obrigação de me emancipar. Se não me emancipei, eu não posso dizer que não sou culpado. Eu posso não ser culpado nos atos, nos efeitos, mas eu sou culpado na causa. Eu não posso reduzir-me a um animal, porque eu não sou animal. Eu tenho que agir hominalmente e não animalescamente, automaticamente. Nós fazemos de nós máquinas, animais autômatos. Isto eu chamo decadência da cultura e triunfo da técnica. A técnica é automática, mas a cultura não é automática. A cultura espiritual, nós entendemos por cultura a afirmação do nosso eu interior. Isto é cultura. O eu produz cultura. O ego só produz técnica. A técnica é um automatismo, mas a cultura é o livre-arbítrio. E nós aqui estamos para afirmar a nossa cultura interior. Eu devo emancipar-me de todas as escravidões das periferias, das circunstâncias do ambiente. Eu posso derrotar as circunstâncias pelo poder da minha substância. Eu afirmo a soberania da minha substância divina, do meu eu, sobre todas as tiranias das circunstâncias humanas, do meu ego. As circunstâncias humanas são o meu ego. E a substância divina é o meu eu. Veja em que ponto está a nossa pobre humanidade. Está afirmando cada vez mais as circunstâncias do seu ego. E está decaindo cada vez mais na substância do seu eu. Isto se chama a decadência, a Kali Yuga, a era tenebrosa em que nós estamos vivendo. Vocês podem ver todos os dias, ver isto todos os dias, em todos os departamentos da vida. Na vida científica, na vida religiosa, na vida moral, na vida social, tudo decadência, decadência. Tudo triunfo da técnica e derrota da cultura. Triunfo do ego e derrota do eu. Então nós aqui estamos para fazer uma reação, não sobre a sociedade que não podemos, mas dentro de nós mesmos. Cada um tem que afirmar cada vez mais a soberania da sua substância divina e sujeitar todas as circunstâncias do seu ego humano a esta soberania e não se deixar derrotar pelas tiranias das circunstâncias, mas a afirmar a soberania da sua substância. Isto é que nós chamamos autorrealização hoje em dia. Esta autorrealização parece ser a novidade, parece que veio do Oriente. Nos últimos 50 anos fala-se em autorrealização. Ela é tão antiga como a humanidade. E ela é poderosamente afirmada em todos os livros sacros, sobretudo no Evangelho. Aí se afirma a necessidade,
de o homem viver no meio das circunstâncias. Nós não podemos abolir as circunstâncias. Temos que viver no meio das circunstâncias. Mas não somos obrigados a sermos derrotados a cada momento pelas circunstâncias. A derrota foi do terceiro servo. Você tinha a possibilidade de duplicar o seu talento. Por que é que você enterrou o seu talento? Servo mau e preguiçoso, porque não foste criativo, foste improdutivo e não criativo, simplesmente não fizeste nada. Devolver o que recebemos é crime. Temos que duplicar o que recebemos. A partida deste servo para uma viagem longínqua foi a nossa encarnação terrestre. Ele nos mandou para dentro da matéria, porque nós, antes de encarnarmos aqui na Terra, já existíamos como espíritos, mas espíritos não encarnados. Existíamos como emanações espirituais da divindade. Mas, quando nós entramos dentro da matéria, através de nossos pais, que nos deram a matéria do corpo, e depois a natureza completou, nós partimos para aquele Senhor partiu. A nossa imigração terrestre começa com a partida do Senhor. E a nossa emigração terrestre vai ser daqui a pouco para prestar contas. O que é que fizeste nos 50, 70, 80 anos da tua vida terrestre? Enterraste aquilo que recebeste na tua imigração terrestre? Ou podes apresentar o dobro daquilo que recebeste na tua imigração? A emigração, que nós chamamos morte, não pode ser igual à imigração, que nós chamamos nascimento. Na emigração, nós temos que apresentar o produto da nossa criatividade humana durante este período da nossa encarnação. Isto é que está nesta parábola. Esta parábola é uma tremenda filosofia cósmica. Muitos não compreendem nada disto. Então, estamos aqui para intensificar a nossa criatividade. Aqui não se trata de produtividade. A produtividade é lá na vida social. Podemos fazer produtividade, não faz mal. Mas não podemos substituir a criatividade pela produtividade. Vocês podem produzir quantos objetos quiserem, industrialmente, modificar comercialmente, como quiserem. Muito bem, façam à vontade. Mas não se esqueçam, nós não estamos aqui para produzir, estamos aqui para criar a nós mesmos. Autocriação é muito mais importante do que aloprodutividade. A produtividade sempre se refere aos objetos. Alo quer dizer o outro. Aloprodutividade é permitido. Mas autocriatividade é obrigação de cada um de nós. Todos temos que apresentar na nossa partida deste mundo mais do que aquilo que recebemos na entrada neste mundo. É uma advertência muito séria esta parábola dos talentos. Vamos meditar um pouco sobre isso.